Eu passei a usar a inteligência artificial nas minhas obras no momento em que eu comecei a pesquisar plantas. E isso não é uma coincidência. Me parece que é um momento em que, na minha pesquisa, seguindo aí uma série de reflexões contemporâneas, eu passei a atentar para inteligências não humanas. Sejam elas as inteligências vegetais, sejam elas as chamadas inteligências artificiais. O senso comum aborda a lógica funcional do real a partir de um binarismo que não existe, que é uma oposição entre natureza e cultura. Esse binômio é um binômio construído na órbita do colonialismo, que inventa a natureza como esse território ser conquistado, dominado e domesticado, e que o que você tem é uma articulação que a natureza é tanto cultural assim quanto a cultura é natural. Essa exposição poderia ser resumida como uma exposição sobre memórias de plantas proibidas, banidas, estigmatizadas. E essas memórias são contadas por mulheres apagadas da história da arte e da ciência. E essas mulheres, elas estão presentes desde a entrada, no primeiro vídeo onde eu conto a história da maçã, o primeiro fruto, a primeira planta a ser relacionada a uma mulher que é demonizada, a primeira venenosa, nociva e suspeita, provavelmente da história, que era Eva. Daí a exposição vai se desdobrando em imagens estáticas e em vídeos que usaram como referência histórias e estéticas de mulheres, que eu chamo de artistas cientistas, que foram apagadas da história da arte e da ciência. E a exposição termina com uma galeria de retratos consagrada a algumas dessas mulheres, com histórias muito marcadas pela violência de gênero e com trabalhos que hoje são reconhecidos como contribuições importantíssimas à ciência. Eu faço essa homenagem criando retratos especulativos com inteligência artificial, porque as imagens dessas mulheres foram feitas projetando como seria o seu rosto na época do seu falecimento. O maior problema da inteligência artificial são os humanos, que criam esses dados e distribuem essa cultura racista, misógina e cada vez mais etarista, plastificada. Esse foi o momento mais difícil de todo o processo. Criar esses retratos, desenvolvendo os rostos como rostos altivos, olhando para frente e não completamente encurvados, deprimidos, como é o clichê sobre qualquer pessoa 60 mais, e dá uma dignidade a essas mulheres que, em sua maioria, faleceram em circunstâncias muito solitárias, em situações de abandono e em meio a muita precariedade. Além de um jardim com plantas vivas, todas as outras obras são obras aqui criadas com inteligência artificial. Nós estamos, hoje em dia, por um lado, vendo uma facilitação muito grande desses processos, mas, por outro lado, sendo cada vez mais absorvidos por caixas pretas que a gente não entende muito bem da onde, que dados foram usados no treinamento. Então, o processo de trabalho ele é bastante lento e ele é um processo de negociação, é um aprendizado não só da máquina, mas é um aprendizado humano em entender quais são os limites e por quais caminhos
essas plataformas estão desenvolvendo seus raciocínios. Então, a inteligência artificial, ela, no campo do meu trabalho, ela é mais do que uma ferramenta. Ela é um dos espaços de reflexão conceitual do processo de desenvolvimento das artes. Enfim, é um alinhamento com uma maneira de se relacionar com a arte contemporânea, que vem no mínimo desde do Duchamp, que a arte é uma forma de pensar um mundo. Ela não é uma mera transpiração de um dom ou de uma ideia.